Estamos estudando sobre a vida de José do Egito, tá bom? Iniciamos no capítulo 37, está dando uma pequena revisão. Ele nasce em uma família desestruturada, ele é alvo do ódio dos seus irmãos, também da inveja também dos seus irmãos, a tal ponto que os seus irmãos decidem vender José para o Egito. Na verdade, os seus planos eram matar José, mas por providência de Deus, Deus o guarda, seu servo, mas não o livra, dessa venda e da ida para o Egito, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Nunca esqueça disso. E aí, José vai para o Egito, chega no Egito, é comprado por Potifar. Deus começa abençoando grandemente a vida de José. O texto lá realmente enfatiza que o Senhor era com José, e que a presença do Senhor na vida de José trouxe bênção para a vida daqueles que estavam ao seu derredor, como também para o seu próprio trabalho. Mas quando José estava vivendo uma vida boa, podemos dizer, quando as coisas estavam começando a dar certo, na vida de José, acontece que ele vai ser acusado injustamente pela mulher Potifar, que o acusa de assédio sexual. Então, infelizmente, ele vai para a cadeia injustamente. Lá na cadeia, Deus continua sendo com ele, ao ponto do carcereiro observar isso, que o Senhor era com José, e deu a oportunidade e a liberdade de José tomar conta daquela prisão sob a sua supervisão. E aí José, ele era um homem que não somente se preocupava consigo, mas também com o próximo. O copeiro e o padeiro-chefe de Faraó foi preso, sonharam à noite, no outro dia estavam perturbados, e José, preocupado com a vida dos dois, e pergunta a eles o que estava perturbando aqueles homens. E eles relataram que tinha tido um sonho, e eles não sabiam o que aquilo significava, e não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. José pede para que ele relate o sonho. Os sonhos foram relatados, José interpretou o sonho de forma correta pela orientação do Senhor. O padeiro seria morto e o copeiro seria restituído ao seu cargo. E José apelou, pediu ao copeiro que lembrasse dele, que não esquecesse dele. 2 anos se passaram e o copeiro não se lembrou de José. Mas, no capítulo 41, que começamos a estudar semana passada, Faraó tem um sonho. E o sonho que Faraó teve foi que ele estava perto do Nilo, que era a fonte, realmente da agricultura e da economia egípcia, era o rio Nilo. E ele estava ali perto do rio Nilo, surgia, ele via 7 vacas gordas, bonitas, vacas lindas. Mas de repente ele via que 7 vacas feias e grandemente feias e magras saía do rio Nilo e engolia, comia as 7 vacas gordas. Ele acorda e torna novamente a dormir. E novamente ele tem outro sonho. Ele vê 7 espigas lindas, bonitas, cheias, e 7 espigas fracas, banguelas, que engole, que devora as 7 espigas boas. Faraó se acorda. Ele não sabe o que aquilo significava. E ele procura pessoas que possam interpretar, chama os magos, chama os sábios, e ele relata o seu sonho, e nenhum daqueles homens, por mais que fossem habilidosos na arte da interpretação do sonho. Nós falamos que os egípcios davam muito valor aos sonhos. Havia livros sendo escritos de interpretação de sonho. Por esta razão, cremos que Deus usou esse meio antes das Sagradas Escrituras serem escritas, e Deus também no Egito usou esse meio para falar ao faraó, porque eles já davam credibilidade nisso daí. Deus já falava a algumas pessoas dessa forma. Então, Faraó
ninguém pode interpretar. Aí sim, depois de 2 anos, o copeiro lembrou da prisão dele e lembrou de José. E aí o copeiro relatou a Faraó que havia um homem hebreu preso, que ajudou ele um dia contando o seu sonho, e da forma como ele contou, aconteceu. Faraó se anima e manda chamar José, coloca uma roupa nova em José. Dessa vez José não perdeu a roupa, mas ganhou uma roupa nova. Em alguns momentos nós perdemos as nossas roupas, no sentido, José perdeu a túnica que o seu pai tinha dado, José perdeu sua roupa também para a mulher de Potifar. Alguns momentos da nossa vida são momentos de perda, mas não devemos esquecer também que em alguns momentos são momentos de ganhos também. José agora recebe uma roupa nova, José recebe realmente um trato, a sua barba é cortada, e para que assim pudesse ser apresentado perante Faraó. E Faraó chega para José e diz: olha, você pode interpretar meu sonho. E José disse: não eu que vou interpretar, mas Deus que vai dar a interpretação. Não está em mim essa capacidade, mas no Deus a quem eu sirvo. E aí José demonstrou toda a humildade, buscando sempre glorificar a Deus. Você vai ver que em toda a história, amados, da vida de José, José tinha como alvo, e ele se preocupava com isso, de atribuir a Deus a glória devida ao seu nome. Por mais que ele fosse tentado em querer se engrandecer, mas ele nunca fez isso. Pelo menos o texto não relata. Ele sempre procurava a glória de Deus. E ele disse: não está em minha capacidade de interpretar seu sonho, mas em Deus. Então vamos dar continuidade. Nós paramos no versículo 31 de Gênesis 41 e hoje nós estaremos dando continuidade ao texto. É um capítulo um pouco grande, né, com 57 versículos, e provavelmente nós não vamos terminar ele hoje, tá bom? Então, versículo 32 do 17, desculpa, a gente terminou no 16, do 17 ao 32, nós vamos ver aqui a interpretação do sonho de Faraó, o que significava aquele sonho tão esquisito que Faraó teve. Olha o que diz no versículo 17. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subia outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outra assim. Olha essa palavra, nunca vi outra assim. Disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. Depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um, não é 2 sonhos não, apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. 7 vacas, 7 anos. As 7 espigas boas também significa 7 anos. O sonho é um só, não tem 2 significados, não foram 2 sonhos, foram um só sonho, José disse.
As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas, prestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a causa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Então, nós encontramos aqui, amados irmãos, a interpretação desse sonho de Faraó, tá bom? Então, Faraó, ele conta a José o seu sonho de forma detalhada. Veja que é de forma detalhada, tá bom? Mas no versículo 25, veja no versículo 25, quando José diz o seguinte, olha, então respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. O sonho de Faraó é apenas um, não é dois, os sonhos não tem 2 significados, mas só tem um significado, representa somente um evento, porque Deus ele manifestou realmente a Faraó que vai fazer. Então José aqui ele demonstra a sua confiança em Deus, tá bom? A sua confiança em Deus. E ele disse a Faraó que na verdade os sonhos foram dados por Deus. Não surgiu da mente de Faraó, não foi os deuses egípcios que deram a Faraó aquele aviso. Foi o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão, tá bom? O Deus de Abraão. E também ele disse a Faraó que na verdade o sonho foi dado por Deus e somente Deus pode interpretá-lo, tá bom? Dar o significado. E ele deu o significado por meio de José e realmente como iria acontecer. Nos versículos 26, que nos chama a atenção também, veja nos versículos 26 e o versículo 32. Versículo 26 diz, as 7 vacas boas serão 7 anos e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. E ele continua e no versículo 32, ele diz que o sonho de Faraó foi dúplice, porque a causa é estabelecida por Deus e Deus tem pressa, tá bom? De fazê-lo. Então, novamente aqui, José, ele fez a interpretação do sonho e ele demonstrou aqui o que? A grandeza do Senhor, que foi Deus, que assim o avisou a Faraó. E ele diz aqui também que Deus tem pressa de simplesmente realizar aquilo que ele avisou, demonstrando assim a grandeza de Deus, a sua soberania, o controle, tá bom? O controle. E nesse momento a interpretação era que Deus permitiria 7 anos de fome, 7 anos de fome, que está na representação, 7 anos de fartura, que está na representação das 7 vacas bonitas e das 7 espigas cheias. Então essas 7 espigas e as 7 vacas, ela simboliza somente um sonho que seria 7 anos de fartura. Deus ia mandar bastante fartura para a terra do Egito, e que eles deveriam aproveitar, tá bom? Esse momento para plantar, para poder colher muitos. Mas depois dos 7 anos de fartura, viria aí 7 anos terríveis de fome e grande escassez
que faria todos se esquecerem dos 7 anos de fartura. E isso é no versículo 19 aí, viu? Veja no versículo 19. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outra assim. Nunca vi outra assim. Desta forma, na terra do Egito. Nunca vi outra assim. Isso mostrando que essas 7 vacas feias realmente estava simplesmente mostrando a gravidade da escassez. A tal ponto que falou assim, eu nunca vi dessa forma. Como José também falou que no versículo 31, quando José disse, olha, não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Gravíssima. Então, estava sendo interpretado aí o sonho de Faraó por Deus, como sendo utilizado a vida de José. José também disse que Deus se apressa em realizar a sua grande obra no versículo 32, tá bom? Que Deus se apressa, é Ele, tá bom? É Ele que comanda, é Ele que dita, é Ele que controla a história, é Ele que controla a nossa vida. As coisas não acontecem por acaso, não é um ano de seca que foi por causa o ser humano contribuiu com isso, pelo aquecimento global e alguma coisa assim. Não, certo? Eu sei que o ser humano pode contribuir para o prejuízo da natureza, mas não esqueçam, meus amados, é Ele que controla todas as coisas, todas as coisas. No versículo 28 aí, esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer, demonstrando a sua soberania, seu governo, tá bom? Entre as nações, o seu controle na economia da vida, é Ele que determina. Ele que controla todas as coisas. É Ele que está no centro. E é isso que José está enfatizando a Faraó, a soberania de Deus e o seu poder. Foi a mesma coisa que Deus falou também a Nabucodonosor, a Dario e também a outros reis lá no livro de Daniel. Ele que reina sobre terra e céu. Ele que governa. Então, meus amados irmãos, vamos compreender o nosso Deus um pouco. Lembrar que nada foge do seu controle. Ele tem um propósito em tudo que acontece nesse mundo. Ele que governa tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não simplesmente usa o mundo como um relógio de corda, né? Deu corda e deixou o mundo viver por si só, como alguns assim atribuem. Não. Ele continua no controle de todas as coisas. Respeitando sim a vontade do homem. A vontade do homem. Tá bom? Mas a responsabilidade do homem ele respeita. Mas ele está no controle de todas as coisas. Se alguém tiver pergunta, aí depois você pode mandar no Instagram ou então pelo WhatsApp, tá bom? Então, veja agora o conselho que José dá a Faraó, versículo 33 e 36, tá bom? Veja aí, versículo 33 a 36, o conselho que José. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35.
Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, uma vez que passou a ter o conhecimento do plano de Deus, o faraó tinha agora a responsabilidade de colocar em prática o que Deus queria que ele fizesse. Agora, sabendo disso, José não somente fez a interpretação do sonho, mas José agora ele dá sugestões a Faraó para que assim Faraó possa saber se conduzir. E isso, amados irmãos, essa ousadia de José em poder chegar, olha, Faraó, essa interpretação. Foi o que Faraó queria, somente a interpretação. E ele agora ainda é ousado, demonstrando coragem e confiança em Deus para dizer a Faraó, agora você precisa fazer assim. Você precisa seguir o que eu vou lhe pedir para você fazer. Tá bom? Então, qual foram as sugestões que Faraó deu a José, que José deu a Faraó e assim foram acatados? É importante a gente perceber aí. Primeiramente, a primeiro conselho, a primeira sugestão que José deu a Faraó foi que ele deveria nomear um homem que fosse inteligente e sábio para saber administrar a terra e suas colheitas. É importante, irmãos, entender isso daqui. Importante, irmãos. Porque esse princípio aí é relatado em todas as escrituras na questão da escolha de uma liderança. De uma liderança. José aqui, ele não disse para Faraó, olha, me escolha. Ele não disse, ó, escolha o seu general. Não, ele disse, olha, o que você deve escolher, ele vê a capacidade das pessoas. O caráter da pessoa. E ele diz, olha, escolha um homem que seja inteligente. Um homem que tenha conhecimento. E um homem que saiba como agir em meio a tudo isso. Um homem sábio. Um homem que saiba tomar decisões prudentes. E é interessante observar isso, que eu vou fazer aqui algumas aplicações importantes, porque quando você deixa aí marcado, quando você vai lá para Êxodo, capítulo 18, deixa marcado aí, em Gênesis, quando você vem aqui, Êxodo, capítulo 18, tá bom? Êxodo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Diz o seguinte, olha. O contexto aqui, deixa eu só colocar o contexto. Moisés tira o povo do Egito. Ele está no deserto, conduzindo esse povo para a terra de Canaã. Havia cerca de mais de 1 milhão de pessoas sob a liderança de Moisés. O seu sogro, Jetro, ele vem fazer uma visita a Moisés. Ele morava na terra de Miriam e ele vai fazer uma visita a Moisés. Quando ele chega lá, ele vê Moisés sendo sufocado pelo povo. Ao amanhecer do dia, até o pôr do sol, havia muitas pessoas querendo que Moisés lhe ajudasse, julgasse sua causa. Moisés não tinha tempo para nada, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ninguém. E estava enfraquecendo, estava ficando exausto pela a demanda que havia sobre a sua vida. Jetro, um homem mais experiente, sábio, ele aconselha Moisés. E olha o conselho que ele dá aí.
capítulo 18, versículo 21. Olha o que ele diz, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, veja aí, viu? Tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Irmãos, que conselho, né? Olha, Moisés, você não vai aguentar não, Jetro disse. Você não vai conseguir sozinho liderar esse povo e resolver o problema do povo. Você vai ficar desgastado. As pessoas vão se revoltar contra você por não ter tempo para resolver as questões dela. Então faça o seguinte, você divide as tarefas. Você tem que escolher pessoas que você possa dividir as tarefas com elas. Agora, quem são essas pessoas? Semelhante a José. Jetro dá qualidades. Ele não diz esse, não. Ele diz, observe homens que sejam assim. Quais são as qualidades aqui? Veja aí no versículo aí, né? Quais são as qualidades aí? Primeira qualidade, homens capazes. Homens com muita capacidade. Inteligente. Lá, homens inteligentes. Que saiba liderar, que saiba administrar. É isso que deve haver. Segundo aí, homens temente a Deus. Agora eu sei que essa não foi o requisito que José deu lá. Por quê? Porque vivia num mundo paganismo. Quem é que estava ali na corte de Faraó que era temente a Deus? Ninguém. Não sei ele, mas ele seria difícil ele dizer, olha, eu sou temente a Deus, me coloco. Mas na mentalidade de José estava incluído isso aí e também em Deus. Homens tementes a Deus. Porque, olha, mesmo que a pessoa tenha uma capacidade de liderança, se ele não for temente a Deus, não é um homem confiável. Não é um homem confiável. Então, homem temente a Deus. Porque a gente vê pessoas com uma capacidade brilhante de liderança. Mas deixa a desejar, porque não leva Deus a sério. Outra capacidade aqui, homem de verdade. Um homem de verdade. Não é uma questão de uma pessoa que mente. Não é uma pessoa que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Hoje eu vejo uma pessoa para José, a Faraó diz isso, aí depois a pessoa chega e diz, não, Faraó não foi desse jeito não. Não, um homem de verdade. Terceiro aí, que aborreçam a avareza. Que aborreçam a avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Que ele aborreça. Não é o dinheiro, não. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor a ele. É o amor a ele. Então, amados, esse texto aqui, analisando esse texto, veio um certo comentário sobre esse texto também. Esse vai ser o texto que eu vou utilizar para alguém que chegar para mim e dizer assim, pastor, em quem eu vou escolher para ser o candidato? Em quem eu vou votar? Não vou mencionar nome de pessoas, mas eu vou chegar para elas e digo, olha, tente ver se o seu candidato preenche esses requisitos aqui. Veja se ele é uma pessoa capaz, se ele tem condições de administrar um país, uma cidade, um estado. Veja se ele tem capacidade. Não vamos chegar nessa, não, a pessoa não tem muita capacidade, mas vamos dar uma oportunidade a ele. Não, tem que ter capacidade. José diz, tem que ser inteligente. Pessoa que tem a capacidade de administrar. Então esse é o meu conselho. E aí você que vai tirar suas conclusões em observar e analisar. Homens com capacidade. Segundo, que sejam tementes a Deus. Dificilmente você vai encontrar na política, né? Homens que temem a Deus. Você não vai encontrar. Aí, homens de verdade. Aqueles políticos que mentem.
que prometeram algo e não fizeram, e agora chega com a mesma linguagem, tira. Não são homens de verdade, não. Homens que mentem. Homens que são enganadores. Tira. E por último aí, homens que aborreçam a avareza. Homens que aborreçam a avareza. Homens que não têm uma visão gananciosa. Homens que não pensam somente em si, nem na sua família. Homens que simplesmente pensem no povo e que desejem compartilhar e que esteja sempre agradecido por aquilo que tem. Então essas são as qualidades que se deve observar na vida de uma pessoa, para colocar ela como líder, como assistente. Era esse tipo de pessoa que José estava dizendo a Faraó que deveria escolher. É interessante que isso daqui a gente encontra em várias recomendações para a liderança. Vá lá, só o último texto, vá lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Você lembra ali da hora que a gente começou a live? 8h32, 8h33. Não, você... É. Isso, né? Não. Certo. Então, vamos tentar ver se para a gente terminar aqui, né? Para a gente não terminar na correria. Então, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo... Atos capítulo 6. Qual era a dificuldade aqui? Os apóstolos estavam em Jerusalém. Na primeira pregação dos apóstolos. 27 minutos. Falta 27? É. Não tem quando faltar 10 aí você diga. 15. Então, com os apóstolos. Então, na mensagem dos apóstolos de Pedro se converteu 3.000 pessoas. E a igreja de Jerusalém tinha 3.000 membros. E havia pessoas pobres, viúvas, órfãos, que necessitavam do cuidado da igreja. Lembra que a igreja ela tem esse papel também social, não é a função principal dela, mas ela tem um papel de ajudar aos irmãos que estão necessitados. E aí as ofertas que as pessoas entregavam aos apóstolos, ele pegava essas ofertas para poder ajudar as viúvas que estavam necessitadas. Só que aconteceu que, como o número aumentou, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Por que isso acontece, irmãos? Se você é um líder de muita gente, na correria você pode esquecer. Então o que aconteceu? Os apóstolos tiveram uma ideia, usada por Deus, escolher pessoas para ajudar eles nessa tarefa. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam negligenciando o estudo das Escrituras, porque não tinha tempo, né? Era só para resolver entregar os alimentos às viúvas, ver as necessidades da viúva. Tempo para estudar a Bíblia não tinha. Tempo para orar, dificilmente. No sentido, eles oravam, mas estava sendo sufocado já. Então eles perceberam esse perigo. Então vou dividir as tarefas. E ele chega para a igreja, que quem tem a responsabilidade de escolher os líderes é a igreja, não é o pastor não. É a igreja que deve escolher. É mais pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo, ou usado pelo Espírito Santo, que tem mais capacidade de observar as pessoas e fazer uma escolha direcionada por Deus. Agora, o que é que os apóstolos fazem? Novamente, ele não diz, vai ser esse daqui, ele diz esse aí. Ele dá as qualidades, o caráter que deve ser encontrado na vida daquele que a igreja vai escolher para ser líder. Veja aí, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei, Atos 6,3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Para ser diácono tinha que ser homens. A palavra aqui, no original, é para homens mesmo, viu? Século masculino. Não é algo genérico, não. Então, tem que ser 7 homens de boa reputação.
boa reputação, homem de caráter, irrepreensível. Não é pessoa que você vai escolher e as pessoas vão dizer, Pia, fulano está ali, que ele não é um homem de caráter não, mentiroso. Não é um bom pai não, não é um bom marido não, é um homem desonesto no trabalho, a sociedade fala dele, é um homem que deve. Não, não tem que ser esse homem, tem que ser homem de boa reputação, que gosta, não é perfeito, lembre, não é perfeito, mas é que goze de uma boa reputação, cheio do Espírito Santo, que seja controlado pelo Espírito Santo. Também aí, e de sabedoria, lembra, de sabedoria, pessoa que saiba tomar as decisões corretas, que tenha discernimento para poder julgar questões, para que tenha a habilidade de ver a situação e tomar decisões sábias. Tem que ser esse tipo de pessoa, para que não traga consequência para a vida da igreja. Você sabe muito bem, um líder sem sabedoria, ele destrói a vida de uma igreja. É igual um político sem sabedoria, ele pode destruir a vida de uma nação com as decisões insensatas que ele pode tomar. Veja aí, as quais encarregaremos deste serviço. Então, vocês vão escolher, mas lembre dessas qualidades. Para escolher pastores também, lá em 2 Timóteo, nós não vamos ler 1 Timóteo, também tinha que ter essas qualidades. Então, volto lá para Gênesis. Então, veja aí, viu? Primeiro conselho que José dá a Faraó, aí é que sejam homens inteligentes, com capacidade e que seja sábio para liderar a nação, tá bom? Nesse período de bonância de 7 anos, como também nos 7 anos de escassez. Porque, amados, se não fosse um homem assim, se ele não soubesse administrar os 7 anos, ia faltar para os 7 anos de escassez. Ia faltar. Viu? É a mesma coisa. Muita gente está sofrendo. Países estão padecendo durante essa pandemia. Por quê? Porque os seus líderes não juntaram os passados. Pessoas não soube se organizar e juntar um pouquinho, para que quando vier os momentos de dificuldade, poder ter ali para poder suprir. E muitos estão passando por essa dificuldade, porque homens não eram sábios. Agora, outra sugestão que ele deu aqui a Faraó, viu? Ele disse que ele deveria também escolher vários administradores para cuidar das regiões, tá bom? Daquela terra, e entregar ao Faraó a 5ª parte da colheita ao longo dos 7 anos seguintes. Então o que é que ele diz? Você vai escolher uma pessoa para liderar, para tomar de conta. Dessa pessoa, você vai escolher mais alguns administradores para administrar o vasto campo do Egito, a terra do Egito. Ele vai ser dividido por terra, por parte. Por isso que a gente vê, né? Por exemplo, você vê o Brasil, e se tem um presidente, aí você vê os estados são divididos, se tem governadores e se tem os prefeitos. Então, a forma também, a democracia, a forma de república também é excelente, porque é um modelo bíblico. Então, não é liderado somente por uma pessoa, mas tem várias pessoas que ajudam naquela liderança. Existe sim o líder lá, mas auxiliares, que é esse tipo de situações que José está ali pedindo para Faraó. Escolha um homem
capaz e administradores que possam ser dividida a terra para esses homens administrar, e exija dele que uma certa parte da colheita, a quinta parte da colheita nesses primeiros anos, eles possam dar, e o faraó vai fazer o quê? O faraó vai simplesmente fazer o que ele vai dar aí na terceira sugestão. O faraó vai armazenar todo esse alimento num armazém para os próximos anos. Então é isso que ele vai fazer. Então veja a sabedoria de José, amados. A forma como José orientou o faraó. Homem com muita capacidade para ser o líder. Seus assistentes para tomar de conta. E foi a mesma coisa que Jetro estava dizendo, né? A Moisés. Depois junte bastante. Junte que dê o suficiente para suprir as necessidades dos anos seguintes. Então, sem dúvida nenhuma, o faraó percebeu que José não falou com orgulho. Ele não estava falando isso aí para querer se engrandecer e se autopromover. José não estava falando isso, ele estava sendo guiado por Deus, um homem sábio, dando conselho. Sabe aquela pessoa que muitas vezes que quer se promover ele mesmo e começa a fazer como Amã, né? Amã chegava para o rei, dava uma sugestão, mas já pensava nele. Já pensava que fosse ele a pessoa. José não foi assim. E nem Faraó percebia isso na vida dele, que ele estava dando, realmente querendo se orgulhar, querendo realmente se engrandecer para que seja a pessoa escolhida. Não. Faraó não viu isso na vida de José. Por esta razão, versículo 37, para nós terminar hoje, ao 44, a exaltação de José. José será exaltado. Veja aqui, versículo 37 ao 44. O conselho foi agradável a Faraó. Um bom conselho, né? E a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado, inteligente e sábio como tu. Eu não vejo outro não, Faraó disse. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Então nós percebemos aqui, irmãos, que a reação foi imediata. No versículo 37, Faraó diz: o conselho foi agradável a Faraó. Não somente a ele, mas diz que também foi agradável aos seus oficiais. Temos que reconhecer, irmãos, a grandeza de Deus no controle de todas as coisas. A sua soberania. Temos que reconhecer isso, que é Ele que controla. É Ele que está dirigindo as nossas vidas. Tirou um servo seu da prisão. Deus fez isso. Tirou um servo seu da prisão. Preso por um grande período de tempo. Nós não sabemos. Alguns acham que ele passou 10 anos na prisão. O texto não diz. O texto diz que quando ele chegou do Egito,
até assumir o trono foi 13 anos, porque ele chegou com 17 e ele assumiu o trono com 30. O versículo 41 vai dizer isso. Alguns acham que ele passou 3 anos com Potifar, foi preso depois de 3 anos e 10 anos na prisão. Nós não sabemos, mas ele passou mais de 2 anos, foi, porque 2 anos foi somente o período que o copeiro esqueceu dele, mas ele passou mais de 2 anos. E agora Deus tira o seu servo que estava na prisão por um período de tempo e fez o quê? E ele colocou diante de um homem poderoso. O rei do império mais grandioso da terra era o Egito. E ele fez isso para que com a sabedoria divina pudesse aconselhar ao rei a como administrar o Egito. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele que controla todas as coisas. Foi Ele que deu a José a capacidade. Foi Ele que fez com que Faraó aceitasse o conselho de José. É assim que Deus faz, tá bom? É assim que Ele faz. Não devemos nos desesperar, não devemos achar que o nosso Deus perdeu o controle, que estamos sendo elevado pela vida, né? Como a folha que o vento leva para onde quer. Não, nossa vida é dirigida por Deus. Nossa vida é dirigida por Deus para que a glória, a honra seja dada a Ele. Vamos estudar a vida de José, mas com o pensamento em Deus, com a grandeza de ver a forma como Ele age. A forma como Ele age. No versículo 38, diante desse conselho tão admirável, Faraó novamente fica realmente admirável. Disse Faraó aos seus oficiais, não somente ele ficou admirável com o sonho, mas também impactado com a interpretação do sonho, mas agora com o conselho. E ele disse o que aos seus oficiais? Acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quem poderia executar um plano tão brilhante como aquele? O próprio Faraó chegou à conclusão de que somente alguém possuído do Espírito Santo de Deus poderia realizar. Alguém que fosse cheio, mesmo na sua incredulidade, ele reconhece isso. Nos versículos do 39 ao 45, lemos que Faraó reconheceu que ninguém teria melhores condições para concretizar aquele plano senão o próprio José. E assim foi feito, né? José foi aclamado governador do Egito, recebeu um anel de sinete, roupa de linho fino e ainda um colar de ouro, demonstrando que era alguém que tinha toda a autoridade sobre a terra do Egito, simbolizava isso daí. Ele ganhou um nome, né? A gente vê aí, um nome aí, um bom nome para ser colocado num filho, né? Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, que pode significar Deus falou e ele vive, esse nome, ou aquele que sabe, que revela coisas. Bom, ele também recebeu uma esposa, também aí, um nome de uma menina aí, viu? Azenate. Viu? Ele escolheu, ele viu casou, deu uma esposa a José, Azenate, que era filho de um sacerdote de On, que era uma terra posteriormente, realmente, que foi chamado de Heliópolis, né? Cidade do Sul, que ficava 16 quilômetros ali, atual do Cairo, capital do Egito. E José, ele deu a Faraó deu a filha desse homem aí, por quê? Porque demonstrava, os sacerdotes naquela época demonstravam um alto escalão. Ele era como se fosse um emprego que fosse do alto escalão realmente do Egito. E ele queria dar uma pessoa de grande importância a José. Não sabemos, irmãos, mas eu creio que ela foi alcançada pelo Deus de José, ao ponto de José colocar o nome dos seus 2 filhos, um nome de Deus, né? O nome dos 2 filhos que ele teve. Então,
o registro da idade de José, no versículo 46 aí, né? Que diz aí que, no versículo 46, que diz: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. 30 anos. Se ele chegou lá com 17, 13 anos se passaram, tá bom? O tempo aí que Deus trabalhou na vida de José, tá bom? Então, durante esse período de tempo, foi o tempo suficiente para Deus trabalhar na vida do seu servo, transformando conforme o seu querer. E é assim que Deus age. A graça de Deus, ela age em nossas vidas e nas nossas ações. O Senhor quer nos fazer cada vez mais semelhante a Ele. Muitas pessoas não têm paciência. Querem chegar ao trono de uma hora para outra. Não, existe um período de tempo que Deus vai trabalhar na sua vida, na vida realmente daquele servo que Ele quer colocar no trono. Tá bom? José foi humilde, procurou toda a glória para o Senhor, toda a honra, foi paciente e reconhecendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, amados irmãos, nós vamos dar continuidade na próxima semana, mas não esqueça disso. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Os humilhados serão exaltados. Então, se você espera em Deus, quem espera no Senhor jamais será confundido. Quem espera no Senhor terão suas forças renovadas. Quem espera em Deus jamais sofrerá vergonha. Vamos esperar em Deus como José. Vamos agir na dependência dEle, procurando a glória dEle, nunca tentar se gloriar, e que Deus nos ajude também nas escolhas que nós vamos fazer para escolher líderes, possam ter essas qualidades, possam tentar a gente encontrar nele essas qualidades.